voltamos para trabalhar com os textos argumentativos, seja poema, seja canção, seja artigo de opinião. Todos os textos argumentativos com os quais nós já trabalhamos, a gente está revendo na aula de hoje. E junto com eles também estamos revendo alguns conteúdos que têm a ver com a análise linguística, tá bom? Então, vamos para a aula. A gente parou aqui na leitura do texto do Leonardo Boff, que é um grande filósofo da atualidade, certo? Já esteve em Teresina várias vezes, tá bom? Uma pessoa muito atuante no sentido social. Então, é um homem que fala mesmo dos dramas sociais. E aqui ele nos ensina, ele consegue falar aqui nesse texto chamado de A Águia e a Galinha, né? Que a gente tem que estar no lugar do outro. Cada um lê com os olhos que tem. Cada um lê dentro da sua realidade. Tem que mas para você poder entender o texto que alguém escreve, você tem que estar no lugar do outro. É preciso conhecer, ele diz, o lugar social de quem olha, de quem escreve, não é isso? Então, bora lá. Qual é a finalidade desse texto? O que o poeta, né, o que o autor quis com esse texto? Ele quis narrar um acontecimento, mas ele não está contando nenhuma história, então não é narrativo. Ele quer descrever um método de ensino. Será que ele quer descrever como é que se ensina? Ele quer ensinar a ler ou ele quer expor um ponto de vista sobre o ato de ler? Ele não está descrevendo nenhum método, né? Se ele não está descrevendo o método de ensino, então ele não está ensinando ninguém a ler. Ele está expondo o ponto de vista dele. Quando eu falo de texto argumentativo, é ponto de vista, certo? Então, ele está expondo um ponto de vista sobre o ato de ler. Para ele, o ato de ler é essencialmente pisar, olhar e pisar. Olhar com os olhos de quem escreve e pisar lá no lugar da pessoa que escreveu. Ver a realidade daquela pessoa. Por isso, saber por que ela escreveu aquilo. Olha como ele diz aqui, ó. Vale dizer como alguém vive, com quem ele vive, que experiências a pessoa tem, em que a pessoa trabalha, quais são os seus desejos, não é isso? Então, tem vários motivos aí para você poder, deixa eu só aumentar aqui, para você poder fazer a leitura e a compreensão exata de um texto, certo? Então, nesse período que ele diz assim, cada um lê com os olhos que tem, essa expressão destacada se classifica como o quê? Cada um lê com quê? Olha aqui a conjunção que foi usada, o com, né? A preposição, com. Cada um lê com. Com é instrumento, né? Eu leio com o quê? Eu leio com meus óculos. Eu leio com os olhos. Então, quando ele diz cada um lê com os olhos que tem, essa expressão destacada se classifica como sujeito da oração? Não. Sujeito da oração é cada um lê, né? É quem lê. Complemento verbal? Não. Quem lê algo ou alguma coisa. Lê o quê? Nem está dizendo o que é que está sendo lido. Aqui o sujeito é o cada. Cada um lê. Complemento nominal, mas não está completando nenhum nome. Então, sobrou adjunto adverbial. Lê com o quê? Lê com os olhos que tem. Se cada um lê com os olhos que tem, é um instrumento de leitura. Mas é mais do que um instrumento, tá bom? É a realidade do que a pessoa vive. Quando ele diz cada um lê com os olhos que tem, quer dizer cada um lê com a sua própria experiência, com o seu lugar, de onde ele enxerga, de como ele vê a vida, do alto do seu conhecimento, das suas experiências pessoais, tá bom? É isso que ele quis dizer. Então, é um adjunto adverbial que aí serve como instrumento. Nona questão. A expressão com os olhos que tem, lá no primeiro texto, né? Com os olhos que tem, no primeiro parágrafo do texto, tem sentido de quê? Cada um lê com os olhos que tem. Quer dizer, ele quer enfatizar a leitura, incentivar a leitura, individualizar a leitura ou priorizar a leitura, quando ele fala cada um lê com os olhos que tem.
Então, com os olhos que tem é o quê? É ênfase de leitura, é incentivo à leitura ou é individualizar a leitura? Se cada um lê com os olhos que tem, então cada um lê de sua forma particular. Isso é individualizar a leitura. Quer dizer que a leitura de um texto, quando eu falo leitura de um texto, eu não estou falando de um texto escrito. Eu estou falando de uma cena, eu estou falando de uma realidade, eu estou falando de várias competências. Então, cada um interpreta a vida do lugar onde ela está. É muito fácil você julgar a vida do outro olhando pelo teu ponto de vista, pela tua história. Você não pode medir a história de alguém pela sua própria história. Você tem que se colocar no lugar da outra pessoa. Isso você chama de empatia, tá bom? Empatia é se colocar no lugar do outro. E quando você se coloca no lugar do outro, aí você sente na pele a realidade dele. Enquanto você não passar pela própria pele o que o outro passou, você não é capaz de julgar o outro. Então, é isso que o Leonardo Boff fala sobre leitura e compreensão de texto. Para você ler e compreender um texto, seja ele um texto escrito, um texto real, uma música, seja o que for, tu precisa estar no lugar do outro. Saber o que ele viveu, as experiências que ele passou. Quando você lê o livro Quarto de Despejo, né? Lá daquela autora famosa, Carolina. Quando você lê Quarto de Despejo, ora, é muito fácil você julgar que a pessoa está na rua, que a pessoa não quer trabalhar, que não sei. É muito fácil você passar no trânsito e ver um venezuelano com a família sentado debaixo de uma árvore e você pensar, por que que não vai trabalhar, pegar a muda de roupa para lavar? Se coloca no lugar dele. Quem é que vai abrir as portas da casa para a mulher ir lavar a roupa na casa da pessoa? Se coloca na situação deles. É muito fácil julgar quando você não vive aquela realidade. Então, quando o Leonardo Boff diz que todo ponto de vista é a vista de um ponto, você só enxerga aquele ponto. Para enxergá-lo por um todo, você tem que adentrar na mesma realidade, tá bom? Então, ele quis o quê? Individualizar a leitura. Cada um vai ter a sua interpretação a partir do momento que se coloca no lugar do outro. Um arriscado esporte nacional. Retirado da revista Veja, artigo de opinião. Vamos ler um pouco sobre esse texto. Um arriscado esporte nacional. Os leigos sempre se medicaram por conta própria. Leigo quem é? Pessoas sem muitas instruções, né? Pessoas sem uma determinada instrução. Olha, eu sou uma professora, sou formada, mas em alguns assuntos eu sou leiga. Eu não posso falar de medicina se eu não sou médica. Eu não posso falar de exercícios físicos se eu não sou um treinador físico. Certo? Então, leigo não quer dizer uma pessoa sem conhecimento, uma pessoa analfabeta, não. Quer dizer que nem todo mundo conhece todos os assuntos. Então, leigo é quem não entende de um determinado assunto. Por isso ele diz, os leigos sempre se medicaram por conta própria. Pessoas que não têm menor conhecimento se medicam por conta própria. Já que de médico e de louco todos temos um pouco. Isso aqui é uma frase, é um jargão, né? Isso aqui é um jargão popular. De médico e de louco, todo mundo tem um pouco. Não tem esse dizer? Ele usa de um ditado aí. Mas esse problema, olha só aqui o pronome anafórico, né? Mas esse problema, que problema? Medicar-se por conta própria. Esse é o problema. Mas esse problema jamais adquiriu contornos tão preocupantes no Brasil como atualmente está trazendo para o tempo presente. Qualquer farmácia conta hoje com um arsenal de armas, olha a comparação, comparar o estoque de remédios com um arsenal de armas, né? Conta com, imagina se você vai à farmácia e você encontra um arsenal de armas para combater a guerra. Não é isso? Arsenal já é um conjunto de armas.
Então, conta hoje com um arsenal de armas de guerra para combater doenças, de fazer inveja à própria indústria de material bélico nacional. Quer dizer, que nem o Brasil produz tantas armas como a indústria farmacêutica produz remédio. Você chega na farmácia, tem todo tipo de remédio sem que você compra sem receita médica. Para combater doenças, de fazer inveja à própria indústria de material bélico nacional. Aí vai usar os dados. Cerca de 40% das vendas realizadas, veja que a palavra realizadas está concordando com o especificador vendas, né? Cerca de 40% das vendas realizadas pelas farmácias nas metrópoles brasileiras, quando fala de metrópoles, são cidades grandes, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Belém, né? São as metrópoles do Brasil, entre outras. Pelas farmácias nas metrópoles brasileiras, destinam-se a pessoas que se automedicam. Vocês sabiam disso? Pois é, ele conseguiu esse dado de algum lugar, certo? 40% das vendas de remédio nas farmácias, as pessoas compram por conta própria. Ela mesma se automedica, chega lá, eu quero um Dorflex, chega lá, eu quero um paracetamol, estou com dor de cabeça, vou tomar esse remédio, sem sequer ter ido ao médico. Às vezes a dor de cabeça é crônica, às vezes é muito açúcar no sangue, às vezes é hipertensão, às vezes é questão de vista, né? Problema no óculos tal, e a pessoa vai e se automedica. Vai lá tomar um remédio para dor de cabeça. Quer dizer, fica livre naquele momento da dor, mas não resolve o problema. A indústria farmacêutica de menor porte e importância retira 80% de seu faturamento de venda livre de seus produtos. Se você pegar uma indústria menor, a de menor porte que seja, 80% do faturamento dela, isso é muito, gente, quer dizer, de cada R$100, R$80 vem da venda de livres produtos. Olha só, venda livre de seus produtos, venda de remédios sem medicação, sem receita médica, sem nenhum controle. Isto é, das vendas realizadas sem receita médica. Venda livre quer dizer vendas realizadas sem receita médica. 80% que uma indústria farmacêutica, não é uma farmácia, é a indústria, né? De menor porte, de cada R$1.000, R$800 desse dinheiro vem de medicação feita por livre e espontânea vontade do consumidor. É igual chegar e comprar um chiclete, chegar lá e compra um remédio. Diante desse quadro, o médico tem o dever, olha só, ele chama agora um agente para a história, né? Que é a pessoa, quem que entende, qual a autoridade que fala de medicação? É o médico, né? O médico tem o dever de alertar a população para os perigos ocultos em cada remédio, sem que necessariamente faça junto com essas advertências uma sugestão, para que os entusiastas da automedicação passem a gastar mais em consultas médicas. E a pessoa agora vai para o médico o tempo todo ficar comprando remédio. Acredito que a maioria das pessoas se automedicam por sugestão de amigos. O amigo vai e diz, rapaz, eu tomei esse remédio, eu fiquei bonzinho. Aí a pessoa que nem sabe qual era o problema do outro, vai comprar o mesmo remédio para outro problema, porque não vai ao médico saber qual é o problema, então vai tomar o remédio que o colega tomou. Não é isso? Então, se me automedicam por sugestão de amigos, por leitura, propaganda então. Propaganda, né? Tá com febre, tá com dor, tome Anador. Você tem lá as propagandas direto. Fascinação pelo mundo maravilhoso das drogas novas, porque meu remédio é droga, tá bom? Ou simplesmente para tentar manter a juventude. Tem pessoas que se automedicam para tentar manter a juventude. Aí já está passando para um outro nível. Está falando de outro tipo de medicação, tá? A pílula da juventude, né? Aí você toma lá, se enche, toma aqueles remédios que vendem na internet. A internet está cheia, mais do que as farmácias você encontra na internet. Qualquer que seja a causa, ou para manter juventude, ou para uma dor de cabeça, ou para um espirro, qualquer que seja a causa, os resultados podem ser danosos, certo? Então, a pessoa está com dengue.
Aí chega para, estou com dor de cabeça, estou com febre, vou tomar um remédio. Aí toma um remédio que, ao invés de consertar o problema, pode agravar. Então, é disso que o Geraldo Medeiros está falando numa matéria da revista Veja de 1985, Geraldo, mas que ainda hoje é bastante atual, tá bom? Porque ainda hoje as pessoas são exatamente assim. Então, qual é o arriscado esporte nacional? É a automedicação, que ele chama de esporte, uma vez que todo mundo faz, né, como se fosse brinquedo. O tema abordado no texto está aí, para você saber o que é tema, o que é tese, tá certo? Tema é assunto. Qual é o assunto tratado no texto? Então, qual é o tema? Os riscos constantes da automedicação, o crescimento da indústria farmacêutica, a venda ilegal de medicamentos, mas ele nem falou disso, né, gente? Ele não falou de crescimento da indústria farmacêutica, ele não falou da venda ilegal de remédio, não. Ele falou dos remédios que estão à venda e são livres. Da luta pela manutenção da juventude, isso aqui foi só um pontinho que ele colocou dentro do texto. O faturamento das consultas médicas também, ele não falou disso, tá? Então, o assunto principal, o tema é o assunto principal, quer dizer, o texto fala de vários assuntos, mas tem um que é o foco, né? Que é o risco constante da automedicação, tá bom? Esse é o assunto de qual o texto trata. A tese do texto. Professora, qual é a diferença entre tema e tese? O tema é o assunto abordado. É o assunto abordado. Isso aqui é o tema. A tese é o que eu penso, sobre esse assunto. Ou seja, é a minha opinião. Beleza? Então, só para você saber diferenciar tema e tese. Tema é o assunto que foi abordado e a tese que eu construo é o que eu penso sobre o assunto. Então, o assunto, né, os riscos constantes da automedicação, qual é a opinião do autor sobre esse assunto? A pergunta é essa, qual é a opinião do autor sobre a automedicação? Letra A, os leigos sempre se medicaram por conta própria. Essa é a opinião dele. Ou a opinião dele é, cerca de 40% das vendas realizadas pelas farmácias destinam-se a pessoas que se automedicam. Isso aí não é uma opinião, isso é um fato. Tanto que ele apresentou o número, 40% das vendas. A indústria farmacêutica de menor porte e importância retira 80% de seu faturamento da venda livre de seus produtos. Isso também não é opinião, isso é fato. É tanto que ele colocou dados, né? Dados, 80%. O médico tem o dever de alertar a população para os perigos ocultos em cada remédio. Isso aí pode ser a opinião dele, não pode? Então, a opinião dele pode ser: os leigos sempre se medicaram por conta própria e o médico tem o dever de alertar a população para o perigo oculto em cada remédio. Só porque, se ele está falando de automedicação é medicar-se por conta própria, não é não? Então, qual é a resposta correta aqui? Qual é a tese? Os leigos sempre se medicaram por conta própria. Essa é a opinião dele. Professor, e por que não poderia ser a letra D? Porque aqui está falando de cada remédio. O médico tem que falar de cada remédio e não da automedicação. O assunto é a automedicação, tá aqui, ó. Esse é o assunto, automedicação. Medicar por conta própria é a mesma coisa de automedicação, beleza? Então, essa é a opinião que ele tem com relação à automedicação. E qual é o gênero textual desse texto que a gente leu? Então, você acha que isso é a carta de um leitor? Carta de leitor é aquele texto que você escreve para uma revista, que você escreve para um site, para um órgão de imprensa, e que a finalidade desse texto é sugerir, comentar uma matéria, né? E aqui ele não comentou, olha, a matéria que eu li naquele dia tal, ele não falou nada disso, então não é carta de leitor. Editorial. Editorial é quando a pessoa escreve falando
Do ponto de vista dele, não. Falando do ponto de vista da imprensa. Ele não escreve como ele mesmo. Ele escreve como se ele fosse a Folha de São Paulo, a revista Veja, a revista Isto É. Ou seja, o editorial é um texto de opinião, sim. Só que não é uma opinião pessoal. É a opinião de um órgão de imprensa. E não da própria pessoa. E lá está assinado pela pessoa e não pela revista Veja, né? É um artigo de opinião. O que é um artigo de opinião? É quando eu escrevo sobre um determinado tema, dando a minha opinião sobre esse tema. Geralmente é um tema polêmico, geralmente é um tema que incomoda a sociedade, mas que está muito presente no dia a dia da sociedade. E tem alguma coisa mais presente no dia a dia da sociedade do que a automedicação? Quantas pessoas vocês conhecem que já foram vítimas de automedicação? Pessoas famosas, nós temos Michael Jackson. Morreu porque se automedicava. Inclusive, o médico dele foi até colocado no processo, né? Dava medicação, dava as receitas e ele se automedicava. Então, o médico dizia tomar um comprimido por dia, ele tomava 30. Certo? Então, isso não deixa de ser automedicação. Artigo de opinião é quando uma pessoa aborda um tema atual, importante para a sociedade, dando o seu ponto de vista e trazendo informações, né? Trazendo informações como essas que a gente leu, de que 40% das vendas das farmácias se destinam a pessoas que se automedicam, que 80% do faturamento da venda da indústria vem desse tipo de produto, certo? Então, é um artigo de opinião, artigo científico, se ele fosse um cientista, se ele fosse um médico, se ele fosse uma autoridade no assunto. Então, você tem um artigo de opinião. O artigo científico é quando você quer falar sobre uma novidade científica, sobre tecnologia, até mesmo sobre medicação, mas quem vai falar é o próprio cientista, tá? Ou a pessoa, o jornalista, que traduz aí a mensagem dos cientistas, da ciência, que não é o caso aqui. Aqui é uma opinião própria. Então, artigo de opinião. Próximo texto. Cerca de 40% das vendas realizadas pelas farmácias nas metrópoles brasileiras, é aquele trecho, né? É um trecho ainda daquele mesmo texto que a gente leu. Destinam-se a pessoas que se automedicam. A indústria farmacêutica, vou selando aqui, ó. A indústria farmacêutica de menor porte e importância retira 80% do seu faturamento da venda livre de seus produtos. O trecho destacado, esse textinho aí, essa parte, né, indica que o autor usou como estratégia argumentativa. Qual foi a estratégia que ele utilizou? São vários tipos de estratégia, né? Você pode usar exemplificação, você pode usar citação. Citação de autoridade, não foi. Citação quando fala segundo fulano de tal, e ele não disse isso. Exemplificação, se ele estivesse dando exemplo dos casos. E fulana de tal foi lá e comprou um remédio, não falou nada disso. Alusão a um período histórico, se ele dissesse, no tempo da peste negra, as pessoas inventaram seus próprios remédios. Se ele falou 40% das vendas, 80% do faturamento, é porque ele tem dados estatísticos. Ou seja, ele usou fatos. Ele usou fatos. E contra fatos não tem argumento. Diante desse quadro, você viu que ele iniciou esse período, né? Diante desse quadro, o médico tem o dever de alertar a população para os perigos ocultos em cada remédio. Esse conectivo que for usado diante desse quadro conectivo destacado indica o quê? Indica causa e consequência. Geralmente a causa é um porquê, né? Foi por causa disso, e não é o que está acontecendo. Continuação de uma ideia anterior, diante desse quadro. Olha, eu coloquei toda uma situação diante disso. Então, quando eu falo diante disso, é daquilo que eu falei antes. A palavra disso ou desse se refere a algo anterior. É anafórico. É anafórico. Então, fechou aqui, fechou. E nós estamos nos referindo a algo que foi falado antes. Porque você tem aí um conectivo anafórico. Aquilo que se refere a algo que já foi falado. Ou seja,
É a continuação de uma ideia. Já foi falado sobre isso e ele está dando continuidade ao assunto. 15. No trecho, acredito que a maioria das pessoas se automedicam por sugestão de amigos. O verbo automedicam concordou com quem? Acredito que a maioria das pessoas se automedicam por sugestão de amigos. Então, esse automedicam está no plural, porque concordou com o se. Mas o se não é plural, né? Com a expressão a maioria, se fosse concordar com a maioria, ficaria assim, ó. Acredito que a maioria das pessoas se automedica, porque a maioria pede que o verbo fique no singular, tá certo? Então, ficaria no singular. Concordou com o determinante das pessoas, maioria das pessoas. Porque quando você tem a expressão maioria e tem o determinante das pessoas, você pode pegar o verbo e deixar no singular, concordando com maioria, ou pode colocar no plural, concordando com o determinante, que foi o que aconteceu aqui, olha. Concordou com o determinante das pessoas, maioria das pessoas se automedicam, tá? E não é sujeito indeterminado, porque o sujeito está aí. A maioria das pessoas. E só ficou no plural porque concordou com o determinante das pessoas. A gente viu isso quando falamos sobre concordância verbal. No trecho, a indústria farmacêutica de menor porte e importância retira 80% de seu faturamento da venda livre de seus produtos. Isto é, das vendas realizadas sem receita médica. Ele está explicando, olha aí, ó, a palavra destacada introduz uma explicação de qual termo? Isto é, está explicando a indústria farmacêutica, isto é, das vendas realizadas sem receita médica. Ele está explicando o que é que são as vendas realizadas sem receita médica. É a indústria farmacêutica? É faturamento? É receita médica? Não. Venda livre. Ele está explicando o que é venda livre. O que é venda livre? Vendas realizadas sem receita médica. Entenderam? Então, o isto é está introduzindo uma explicação de um termo anterior, que foi o termo utilizado, venda livre. Eita, isso aqui foi bom para a gente relembrar conectivos, para a gente saber diferenciar tese, tema e tese, não é isso? E também para relembrar aqui a concordância verbal. Então, fiquem ligados, porque sempre aparecem questões assim em qualquer lugar que você vai fazer teste de língua portuguesa. Sigamos. Transforma os períodos simples em período composto e classifica a oração subordinada substantiva. Tipo o seguinte, por exemplo, você tem a participação de todos é necessária. É isso? Então, você tem um período simples. A participação de todos é um verbo somente necessária. Período simples. Para transformar em período composto, fica assim, ó. É necessário, aí pega essa participação de todos e transforma, transforma em sujeito, né? Transforma em sujeito. Ela já é sujeito mesmo, transforma em sujeito. Aí fica, é necessário que todos participem. Então, aqui é sujeito da oração, que é esse mesmo sujeito que está aqui, ó. O que é necessário? É necessária a participação de todos, sujeito. Então, quando você transforma para uma oração subordinada, substantiva, fica é necessário, está aqui um verbo, ó, o verbo ser, é necessário, e outro verbo, participem. Ou seja, participação virou participem. Então, virou outro verbo. E olha aqui o que é o pronome integrante, né? O pronome integrante, que vai juntar as orações, a oração principal com a oração subordinada. Então, vocês já pegaram o modelo. Pega o substantivo, transforma em verbo e faça a junção através do uso de conjunções integrantes, tá?
A oração subordinada substantiva, você usa duas conjunções. Você pode usar o que e pode usar o se. É necessário que todos participem. Segunda frase. Vamos começar agora a brincadeira. A aceitação de todos é importante. É a mesma estrutura desse modelo que eu coloquei para vocês. A aceitação de todos é importante, né? Você pega aqui, ó, o sujeito, aqui tem um período simples, isso aqui é só um verbo. Pergunta, o que é importante? A aceitação de todos. Isso aqui vai ser sujeito da oração. Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar o é importante, que é o que a gente chama de predicado, pega o sujeito e transforma numa nova oração. Mantenha a oração principal, que vai ser essa aqui, olha, é importante, continua sendo a oração principal. Aí você vai pegar a aceitação de todos e transformar em uma nova oração. Aí sabe como fica? Olha, fica assim. É importante que todos aceitem. Ao invés de falar a aceitação, você transforma em verbo. Aceitem. E você usa a conjunção integrante que. Então, olha só, a oração principal continuou do mesmo jeito. É importante. Está aqui, ó, é importante. O sujeito, você colocou o que, é importante que todos aceitem. Todos aceitem. O aceitação virou o verbo aceitar. Então, nós temos aí oração subordinada, substantiva, subjetiva, porque ela tem função de sujeito. Agora, preste atenção nessa outra frase. Aqui você tem o verbo queremos, verbo principal. Ó, queremos o comparecimento de todos. O verbo é querer. Quem quer, quer alguma coisa. Quem é que quer? Não está no queremos, nós. Então, quem quer somos nós. Sujeito, nós queremos. Então, isso aí se torna a oração principal. Tá bom? Essa vai ser a oração principal. O comparecimento de todos é que você vai transformar numa oração. Usando ou o que ou se, usando dessas duas conjunções. Então, queremos, aí tu coloca o quê? Queremos que todos compareçam. Não é o comparecimento? Comparecimento vai virar verbo. Vai virar verbo para fazer a segunda oração. Então, fica, queremos que todos compareçam. O comparecimento de todos virou todos compareçam. Mas quem quer? Nós. Então, se nós já é sujeito, isso aqui não é sujeito da oração. Quem quer, quer alguma coisa. Quer o quê? Que todos compareçam. Então, todos compareçam é um objeto direto. Completa o sentido do verbo queremos. Quem quer, quer algo, mas na oração já é objeto direto. Nós queremos o quê? O comparecimento de todos. Aqui já é objeto direto, então você só transforma, pega o comparecimento, coloca como verbo compareçam e ela vira uma oração subordinada substantiva objetiva direta, introduzida, claro, pela conjunção integrante que. É difícil? Precisamos que tu ajudes. Estamos ajudando, né? Olha aí, precisamos que tu ajude. Agora, né, que você está falando, muito bem, Regina, já está adiantada. Olha aqui, olha, do mesmo jeito, pega o verbo principal, oração principal, já tem, precisamos. Quem precisa? Nós, já tem sujeito, nós precisamos. Nós precisamos de tua ajuda. Agora, para você transformar, você continua usando o verbo principal, precisamos. E de tua ajuda, como a Regina já botou, você troca o de pelo que, usa a conjunção, transforme o substantivo ajuda em verbo. Aí fica como? Precisamos de tua, né? Não é tua? Então vira tu. Precisamos que tu ajudes. Será se está certo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se a Regina fez a transformação correta. Precisamos que tu ajudes. Meu Deus, Regina. Você já chegou tirando 10. Exatamente. Veja só. Precisamos que tu ajudes. O sujeito não é essa oração aqui, ó, que tu ajudes. Não é sujeito, porque o sujeito é nós, está elíptico.
Tá bom? Mas veja bem, o verbo precisar é um verbo transitivo indireto. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Precisa de quê? Que tu ajudes. Então, vai ser uma oração subordinada substantiva, objetiva indireta. Porque aqui, ó, tu ajuda já era objeto indireto. Nós precisamos de quê? Tua ajuda, de tua ajuda, já era o objeto indireto. Então, agora ela se transforma em quê? Oração subordinada substantiva, objetiva indireta, por causa do verbo precisar. Isso mesmo, Regina. Precisar de, né? Precisamos de que tu ajudes. Está o dia aí, ó. Precisamos de que tu ajudes. Lá no que você colocou, né? Precisamos que tu ajudes. Faltou o de. Verdade, precisamos, tem que ter o de. Sou favorável à sua renúncia. Pegue a oração principal. Sou favorável. Sou favorável, que aí você pega a palavra favorável e pergunta: quem é favorável? É favorável a alguma coisa. Favorável a quê? A sua renúncia. A sua renúncia é um complemento nominal. Você agora vai ter que transformar em uma oração subordinada. O sou favorável continua. Vai usar o que ou o se, qualquer uma só pode ser uma dessas conjunções, tá bom, Regina? Ou que ou se, que você renuncie. Sou favorável que você renuncie. Sua pode ser você, tá certo? Não é isso? Sou favorável à sua renúncia. Sou favorável, pode ser ele também, né? Pode ser o você, tá certo, o teu também, viu, Regina? Porque o sua pode ele se referir tanto ao você como a ele, né? Que é a terceira pessoa. Sou favorável, aí tem que usar a preposição a, olha, a preposição a. Professora, por que o a agora está sem a crase? Porque agora está antes de conjunção. Aí não coloca a crase antes da conjunção. Sou favorável a que ele renuncie. Então, a que ele, olha, a renúncia virou verbo, renunciar, né? Sou favorável a que ele renuncie é uma oração subordinada substantiva, completiva, nominal. E está aqui, de novo, o uso da conjunção que ou conjunção se. Entenderam? Fácil, né? A gente sempre pega pelo lado mais difícil, mas a gente pode também fazer a nossa própria transformação. E quando você pega uma oração de período simples e transforma ela em período composto subordinado, tu entende melhor os termos da oração. Tu entende melhor o uso das conjunções. Beleza? Simbora que tem muita revisão aqui pela frente. Não se perca na rede. Paulo Damaro, né? A internet é o maior arquivo público do mundo. Gente, se tem um ponto final, é uma afirmativa. É a opinião dele. É a tese, é a teoria que ele tem. A teoria dele é esse, ele está afirmando. A internet é o maior arquivo público do mundo. De futebol à física nuclear, de cinema à biologia, de religião a sexo, sempre há centenas de sites sobre qualquer assunto. Ele só especificou um pouco mais porque que a internet é o maior arquivo público do mundo, né? Tem de tudo. Mas essa avalanche de informações pode atrapalhar. Ele está, de novo, dando o ponto de vista dele, né? Mas essa avalanche de informações pode atrapalhar. Como chegar ao que se quer? Não é ser, é sem, né? Sem perder tempo. Ali não é ser, é sem. Como chegar ao que se quer sem perder tempo? É para isso que foram criados sites de busca. Não é isso? Porta de entrada da rede para boa parte dos usuários. Eles quem? Os sites de buscas, ó. Os sites de busca, né? Eles são um filão tão bom que já existem as centenas também. Qual deles escolher? Depende do seu objeto de busca. Então, o que é site de busca? É aquele site que você usa quando você está buscando algum assunto, né? Tem o Yahoo, tem o Buscapé. Buscapé é famoso, né? Tem o Buscapé,
tem o Google, o maior de todos é o Google. O maior buscador é o Google, tá bom? Qual deles escolher? Depende do seu objeto de busca. É da revista Galileu. Vocês sabem que a revista Galileu é uma revista que trata de assuntos científicos, tá bom? Revista Galileu, ela trata de assuntos científicos. Para quem não conhece a revista, muito boa por sinal, tudo que fala de ciência e de tecnologia, você lê na revista Galileu. O artigo foi escrito por Paulo Damaro. Ele misturou informações e análise do fato, né? Ele deu informações sobre a internet e fez uma análise também dos fatos. O período que apresenta uma opinião do autor, a Regina acha que é a letra B. Vamos lá. Letra A, foram criados sistemas de busca. Isso aí ele não inventou, né? Essa avalanche de informações pode atrapalhar. A questão do pode, quer dizer, para ele pode atrapalhar. Para mim, uma avalanche de informações é bem-vinda, não atrapalhe nada. Cada um pode pensar de maneira diferente, né? Então, a letra B deixa bem claro que é o que ele pensa sobre a avalanche de informações. Ele acha que essa avalanche de informações que a internet trouxe pode atrapalhar. É uma opinião dele. Regina, você está muito, muito boa. Você já passou com nota 10. Sempre há centenas de sites sobre qualquer assunto. Isso não é opinião. É porque realmente existem centenas, se não milhares. A internet é o maior arquivo público do mundo. Isso é fato. Isso não é opinião, isso é fato. O maior arquivo público do mundo é a internet. Você encontra de tudo. Certo? Então, o trecho que exprime realmente a opinião é a letra B, quando ele diz pode atrapalhar. Se ele tivesse essa avalanche de informações atrapalha o público. Aí ele estava afirmando, ele ia ter que comprovar isso, tá bom? Mas quando ele acha pode atrapalhar, torna-se subjetivo. E quando é subjetivo, olhe, quando é subjetivo, é opinião do autor e não fato. A internet é o maior arquivo público do mundo, isso aqui é fato, não é opinião do autor, não é ele quem diz, é a realidade que constata. Beleza. Agora eu já falei para vocês, olha, se veio da revista Galileu, que tipo de texto é esse? Revista Galileu não é uma revista para assuntos científicos, então não pode ser um texto narrativo, não pode estar contando uma história, tá bom? Descritivo é quando você está descrevendo a mesa, a cadeira, o altar. Aí é descritivo, ele não está descrevendo. Dissertativo é quando emite uma opinião. Dissertativo é quando emite opinião. Expositivo é quando traz informações. Se trouxer só informação, é expositivo. Se trouxer informação com opinião, é dissertativo. Beleza? Por que esse texto não é argumentativo, professora? Por que é só dissertativo? Porque ele trouxe informações e opinião. Eu poderia dizer que é um texto dissertativo / expositivo. Tá bom? É um tipo de texto que traz informações com opinião, igual acontece no jornal, quando você assiste telejornal, eles trazem opinião, informação com opinião. Isso é texto dissertativo expositivo. Não é argumentativo, porque a finalidade de um texto argumentativo é convencer a outra pessoa que está lendo de que aquilo que ele está falando é fato. Que aquilo que ele está falando é que é a real. E ele não tentou nos persuadir. Ele não usou estratégia argumentativa como de acordo com fulano de tal, já dizia fulano de tal. Ele não usou estratégia de argumentação. Ele só deu informações e deu a opinião dele sobre aqueles fatos. Beleza? Queridos, eu desejo a todos vocês umas boas férias. Regina, um beijo, obrigada pela participação. Boas férias a todos e até agosto.